Isabela, agora a nossa aula será de História, tá? História, página 176 da apostila. Nós vamos ver agora aqui um pouquinho sobre a história das cidades. Lembra que na última aula a gente viu como se formou a cidade, né? Começava com os povoados, as aldeias, até que se formaram as cidades. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história. Todas as cidades têm a sua história, né? A cidade, que nem a nossa cidade de Serquilha, ela também tem uma história. Nós vamos pesquisar isso depois em sala de aula, tá bom? Então, nós vamos começar aqui na página 176, tá? Então, aqui ele diz, Bela, olha só. Toda cidade tem uma história para contar. Você já parou para pensar nas mudanças que ocorreram ao longo dos anos na cidade em que você vive? Será que a nossa cidade de Serquilho sempre foi assim, igual a gente vê hoje em dia? Ou será que ela era diferente? Será que as ruas eram iguais a hoje? As construções? O que será que mudou na nossa cidade, né? Então, com o passar do tempo, as cidades vão passando por modificações, né? Nas ruas, nas construções. Entretanto, o que acontece? Algumas construções, elas permanecem, né? Elas não são modificadas, elas não são derrubadas. Então nós temos aqui em Serquilho a nossa igreja matriz, né? Que é uma construção já antiga. Então assim, algumas construções permanecem, que a gente chama de patrimônio cultural, patrimônio da nossa cidade, né? Que é algo que está ali, que já faz há muito tempo que está na nossa cidade. E aí, essas construções, elas contam um pouquinho da história também da nossa cidade, tá? Aqui, Bela, na página 176, nós temos duas imagens, tá? É o mesmo lugar, ó, observe aí na sua apostila. Aqui, ó, é no ano de 1934 e aqui no ano de 2017, tá? É o elevador Lacerda, que fica em Salvador. Tá? Então aqui, ó, tá vendo? No ano de 1934 e no ano de 2017. Observe aí na sua apostila o que será que mudou, Isabela? De 1934 para 2017. Mudou bastante coisa? Continua tudo igual? Mudou, né? Então vamos olhar lá, olha só. Aumentaram as construções, né? O que mais que você acha que mudou ali, Bela? Então você vai observar aí um pouquinho, tá? Essa imagem é o mesmo local, é o mesmo elevador, só que um era lá no ano de 1934 e o outro já no ano de 2017, tá? Vamos continuar então, tá, Bela? Na página 177. Página 177, nós temos aqui, ó, conheça um pouquinho desta história. Então, nós vamos conhecer um pouquinho agora da história. Presta atenção na pro, tá? A princípio, todo o nosso país, como é o nome do nosso país? O Brasil, né? Ele foi habitado pelos indígenas, tá? Então, os indígenas foram os primeiros habitantes aqui do nosso país, do Brasil. Mas não foram só os indígenas. Olha só o que ele diz pra gente, tá? Com o decorrer dos anos, vieram para cá os portugueses para colonizar e se fixar aqui no Brasil, tá? Então, primeiro os indígenas, depois os portugueses. E aí, mais tarde, Isabela, chegaram também os italianos aqui no nosso país, tá? Então, indígenas, portugueses, né? Italianos e depois alemães, japoneses, africanos e muitos outros povos. Então, eles foram chegando, né? E aí o que acontece? Eles moravam no povoado, foi passando para a vila, foi aumentando até que se formou as cidades, né? Se você quiser grifar, Isabela, aprogrifou aqui a dela, tá? Para depois, ó, aqui, ó, a princípio, tá bom? Até aqui indígenas e depois esse segundo parágrafo, ó, com o decorrer, tá bom? Ó, igual da pro, até povos, tá? Então, eles foram chegando aqui no nosso país, né? Assim como você tem a sua história, né? A gente tem a nossa história de vida. As cidades também têm as histórias dela, né, Bela? Então, olha o que ele fala aqui pra gente, ó.
que as histórias são contadas como na cidade. Como que a gente sabe a história de uma cidade? Através do quê? Através de fotos, através de pessoas, né, que moraram antigamente e através das construções, né? Então as construções também contam um pouquinho da história da cidade pra gente, né? É nela que a gente fica sabendo como era antes, como era aquela construção. Então as construções também são muito importantes para contar a história da cidade pra gente, tá? Então aqui, olha só, nós temos uma foto da cidade de São Paulo. Será que a cidade de São Paulo sempre foi assim, ó, cheia de prédios, de carros, ruas movimentadas? O que você acha, Bela? Será que a cidade de São Paulo sempre foi assim? Ou não? Será que ela começou menorzinha e foi aumentando? Vamos descobrir? Então agora nós vamos passar para a próxima página. Na página 178, tá? Aqui na página 178, Isabela, se você quiser grifar também, ó, tá? Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a evolução da cidade de São Paulo. Vai lendo aqui com você, tá bom? A cidade de São Paulo, olha só, foi fundada há 470 anos. É muito tempo, né? E ela apresenta o quê? Largas avenidas, não tem? Tem ruas bastante movimentadas, bairros, prédios, né? Mas muitas escolas, shoppings, mas a cidade de São Paulo nem sempre foi assim. Então, olha só, se ele falou aqui pra gente que ela foi fundada há 470 anos atrás, como será que era a cidade de São Paulo lá no início? Então, vamos ver, olha só. Antes de ser essa cidade super grande, essa metrópole, São Paulo era uma colina com muitas árvores, rios limpos e muitos pássaros. Nessa colina viviam os indígenas. Um dia, os europeus chegaram, né? Os portugueses vieram da Europa também para se fixar aqui em São Paulo. E aí, junto com eles vieram também os padres, Isabela, jesuítas. E eles tinham como missão ensinar os costumes para os indígenas, tá? Então, primeiro era o quê? Era uma colina, moravam os indígenas, tinha rio limpo, era tudo tranquilo. Aí depois vieram lá da Europa os portugueses, né? Também para se fixar lá na cidade de São Paulo. Junto com os portugueses vieram os padres jesuítas. Por quê? Os padres queriam ensinar os costumes aos indígenas que já moravam lá, tá? Então, olha só essas fotos aqui, ó. São lá da cidade de São Paulo. Dá para acreditar? Olha como ela era, tá vendo? Era bem tranquilo, tá, Bela? E aí depois, os jesuítas construíram uma pequena cabana, né? Que era onde eles utilizavam como um colégio para poder ensinar, né? E olha só como foi ficando, ó. O tempo foi passando, a cidade foi crescendo e o colégio, olha só, foi passando por diferentes restaurações. Então, esse aqui, Isabela, era o colégio que os jesuítas utilizavam, os padres jesuítas, para ensinar, né, os indígenas. Olha só como ele era. Só que aí foi aumentando, né, a população, foi chegando mais gente, a cidade foi crescendo, né, o povoado ali foi aumentando. E aí o que aconteceu? Mudou-se tudo, né? Com a necessidade, com a ampliação, com as pessoas morando, pessoas trabalhando. Então, como que eles fazem? Aí eles começam a formar ruas, formar quarteirões, e aí, de acordo com a necessidade, a cidade vai crescendo. Então, olha só, agora na página 179, nós temos a imagem daquele mesmo colégio lá de antigamente, só que agora aqui, ó, mais novo, tá vendo? Ele permanece, né? Algumas coisas mudaram e a cidade de São Paulo está aqui, ó, em volta do colégio, tá, Bela? Mas é aquele mesmo colégio que os jesuítas construíram, né? Para poder ensinar lá no povoado, que ainda era um povoado a cidade de São Paulo, não era tão grande assim. E aí, atualmente, esse colégio, ele funciona como um museu,
tá? Então, é o Museu Anchieta, onde é possível ver as ruínas da primeira construção. E esse museu, ele foi considerado como um patrimônio cultural da cidade. Então, é uma construção que conta a história da cidade também um pouquinho, tá bom? E aí depois nós temos aqui ainda, Bela, falando sobre histórias, né, da cidade. Nós vimos um pouquinho sobre a cidade de São Paulo e agora nós vamos ver um pouquinho sobre a cidade de Ouro Preto. Ouro Preto fica em Minas Gerais. Por que será que tem esse nome de Ouro Preto? Você faz ideia? Então olha só, a história da cidade de Vila Rica começou há muitos anos, quando foi descoberto ouro nessa região, tá? Então eles descobriram ouro lá na cidade de Vila Rica, por isso a cidade passou a se chamar Ouro Preto, tá? E aí, como era uma cidade, uma vila destaque, né, por conta do ouro, ele foi explorado muito, tá? As pessoas vinham e exploravam demais por conta do ouro. Só que o que aconteceu? A partir do ano de 1750, começou a ter um declínio desse ouro, né? Já não tinha mais tanto ouro. Então a cidade parou de ser tão explorada. Mas, em decorrência das construções, de tudo que foi feito na época da exploração do ouro, a cidade também foi considerada, olha só, muito importante, porque ela tem construções. Olha, Bela, as construções aqui da cidade. Essas construções formam uma arquitetura, e essa arquitetura é denominada barroca, tá? Ou seja, é um conjunto histórico que recebeu o título também de Patrimônio Cultural da Humanidade. Então a cidade de Ouro Preto também ficou conhecida, né? Ela foi muito explorada por conta do ouro. Naquela época daí eles fizeram grandes construções. Com o passar do tempo houve o declínio, parou, mas as construções permaneceram, né? Então essas construções também foram consideradas um patrimônio cultural da humanidade, porque essas construções, né, também contam um pouquinho da história da cidade. Tá bom? Então nós vimos a cidade de São Paulo, a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, e nós temos agora, para terminar aqui, a cidade de Brasília. Você já ouviu falar na cidade de Brasília, Isabela? A cidade de Brasília, para construir, né, para elaborar todo o planejamento, toda a construção da cidade de Brasília, foram contratados 2 profissionais. Tá? Então foram eles, o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto muito famoso, o Oscar Niemeyer, né? A cidade de Brasília, ela é a capital do nosso país. Então lá na cidade de Brasília, ela é uma cidade bem moderna, ela foi construída, foi inaugurada, né, vamos dizer assim, no dia 21 de abril de 1960, bom? E as pessoas de vários lugares vieram trabalhar nessa construção e acabaram morando. Então vieram pessoas do Nordeste, de vários lugares do Brasil, vieram para trabalhar, né, na construção da cidade e acabaram morando lá também. E sabe quem mais mora lá, Isabela, na cidade de Brasília? Na cidade de Brasília nós temos todos os nossos representantes políticos, tá? Então lá mora o presidente, o vice-presidente, os deputados, os senadores, né? Então olha só aqui, ó, a cidade de Brasília, ela é considerada uma cidade moderna, né? Ela foi projetada aqui, ó, ela é bem moderna, tá? Então aqui nós vimos a cidade de São Paulo, a cidade de Ouro Preto e a cidade de Brasília. Só que além da história dessas cidades, nós vamos ver um pouquinho algumas curiosidades, tá? Algumas características que outras cidades também têm. Então a Pro já volta para explicar para você.